Sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Dando boa tarde a todas e todos, havendo quórum, declaro aberta a 99ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, sendo realizada na modalidade híbrida, submetendo a todos a ata da 98ª, realizada no dia 4 de 11. Não havendo óbitos, dou por aprovado e já começamos o julgamento, inicialmente, de relatoria do juiz Anselmo Gonçalves, o habeas corpus número 0600-226-71, sendo paciente Ordalan Ferreira dos Santos e impetrante o doutor Luiz Magno. A autoridade coatora, o juízo das garantias, comparava o relator para o relatório. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, juiz Anselmo Gonçalves, ele advogados branco, presentes. careca, usa óculos de armação escura, Cuida-se de habeas corpus criminal com pedido de tutela provisória impetrado por Luiz Magno do Rosário Picança, em favor de Ordalan Ferreira dos Santos, contra ato do juízo das garantias, primeiro núcleo regional eleitoral das garantias. O impetrante alegou que o paciente e seus familiares não dispõem de condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, arbitrada no montante de 35 salários mínimos. Aduziu que o paciente é pobre na acepção jurídica do termo, demonstrando a impossibilidade de cumprir o requisito financeiro para obter sua liberdade. Caso contrário, certamente já o teria feito. Diante disso, requeriu a concessão de tutela provisória para que o paciente fosse posto em liberdade sem o pagamento da fiança, ou que fosse reduzido o valor atribuído. O pedido de urgência foi deferido, sendo determinada a redução do valor da fiança, posteriormente quitada, o que possibilitou a soltura do paciente. Com vistas aos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela confirmação do liminar que concedeu a ordem de habeas corpus. É o relatório. Obrigado, senhor presidente. Senhor relator, não há pedido de sustentação oral nesse feito. Eu, então, encaminho ao Ministério Público para a Procuradoria Regional para a sua manifestação. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, nobres advogados, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Parecer ratificado, senhor relator. Presidente e demais membros do colegiado, trata-se de habeas corpus criminal com pedido de tutela provisória, impetrado em favor de pacientes que alegam insuficiência econômica para o pagamento de fiança arbitrada em 35 salários mínimos pelo juízo das garantias. O pedido de dispensa ou redução da fiança funda-se na alegada pobreza do paciente. A controvérsia reside em determinar se a fiança arbitrada é desproporcional à sua condição financeira e se a redução do valor é necessária para garantir sua liberdade. Aqui, senhor presidente, eu vou resumir o voto, está escrito e à disposição de todos. A situação aqui já foi julgada anteriormente pelo colegiado, salvo engano, o relator foi o nosso colega Normandes. Foi a situação de uma fiança que foi arbitrada em 35 salários mínimos e, verdadeiramente, eu não a reputei razoável. Reduzir para um salário mínimo, o Ministério Público Eleitoral concordou com a redução, apresentou parecer pela manutenção, e essa é a razão, senhor presidente, pela qual eu ratifico o deferimento da liminar e concedo a ordem de habeas corpus criminal, tão somente para reduzir o valor da fiança a R$ 1.412, mantidas as demais medidas cautelares impostas. É como voto. A juíza Tina Souza. Excelência, acompanho o voto do relator. Normande Souza. Eu também vou acompanhar. O Givaldo Valente. Me acompanha, presidente. Só um minuto para ver se eu voto aqui que não está. Proclamo o resultado. Carlos Torque. No Tribunal Regional Eleitoral, conheceu do HC e, no mérito, concedeu-lhe parcialmente a ordem, em termos do voto proferido pelo relator. Vamos ao julgamento conjunto, número 2 da pauta, número
6 também. Há embargos de declaração no agravo regimental, no mandado de segurança número 0600-161-31, 2024, origem Tartarugalzinho, relator juiz Normando de Souza. Neste embargo de declaração é do Ministério Público Eleitoral, embargado Bruno Manuel Rezende e também Javan Castanho. E além da coligação, o trabalho vai continuar. Aqui também em julgamento, porque correlato, e se refere os embargos à admissibilidade e conhecimento do mandado de segurança, número 0600-161-2024, origem Tartarugalzinho, relator igualmente o juiz Normando de Souza, aqui impetrante do MS, o Ministério Público Eleitoral, autoridade impetrada aqui, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Consórcio Bruno Manuel Rezende, o advogado doutor Samuel Camargo Falavinha, e consórcio também Javan Castanho, o terceiro interessado, a coligação. Nós participarão do julgamento com o relator, o juiz Givaldo Valente, Anselmo Gonçalves e Tina Souza. Eu passo a palavra inicial, procedimento no julgamento. O doutor Samuel Falavinha já está a postos, mas o procedimento será relatório, julgamento ainda na admissibilidade do MS, então julgamento dos embargos. Se acolhidos, nós teremos então julgamento do mérito. Se não acolhidos, nós então não conheceremos do MS. Esse será o procedimento. Então, relatório, sustentações orais das partes, interessados, impetrante e impetrados, e depois, então, a análise pelo colegiado, inicialmente, dos embargos com efeitos infringentes. Vamos seguir, então, iniciar com o relatório do doutor Normando de Souza. Foco no juiz Normando de Souza. Vamos lá. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, presos para trás, o óculos de Boa tarde armação a todos, escura, senhor presidente, colegas, toda a procuradora, doutor Falavinha. Todos nós já sabemos, né? É um mandado de segurança. Eu vou fazer um relatório único, todos vão entender que está no mesmo. O processo em si é um só, né? Só que dentro dele houve embargo, houve agravos que está julgado e que num dos agravos prejudicou o mandado de segurança, que seria não conhecimento dele. Disso houve um embargo de declaração. Narra o autor que impetrou o mandado de segurança para rechaçar a decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, concedeu efeito suspensivo a um recurso ordinário. Por último. Alegou que a decisão se mostrou teratológica e usurpou competência do TSE, pois não é permitido ao Tribunal ACO exercer o juízo sobre a matéria. Prosseguiu afirmando que esse relator negou o pedido liminar em 10 de setembro, considerando não haver perigo da demora para a decisão. A demora da decisão. Dessa decisão foi ajuizada agravo regimental. Como magistrado titular, que fui eu, saí de férias, o substituto, no exercício de juízo de retratação, modificou a decisão anterior por considerar presentes os requisitos necessários e, dessa forma, levantar o efeito suspensivo e tornando os impetrados Bruno e Javan inelegíveis, julgando prejudicado o agravo que o Ministério Público tinha interposto. Sobreveio, então, o primeiro agravo regimental por parte dos impetrados, em 17 de setembro. A decisão monocrática anterior foi confirmada pelo TRE no dia 18, sendo desprovido o recurso dos candidatos. Eu ponho que a certidão juntada do julgamento, ela foi no ID tal, mas da mesma data. Contudo, o teor do acordo, ele só vem nos autos depois, em setembro. Então, pode causar alguma estranheza quando a gente manuseia os autos, essa distância aí, uma semana, né? Em 18 de setembro, o presidente da Corte, em exercício agora, né, o desembargador Carmo, apresentou suas informações no mandado de segurança. Na sua comunicação, o presidente em exercício afirma que a decisão nos embargos em recurso ordinário foi tomada por atenção ao Poder Geral de Cautela, tendo sido o pedido expressamente
e havendo plausibilidade no direito adquirido, seria permitido ao presidente do regional fazer o juízo de admissibilidade, tendo em vista que assim restou sumulado pelo TSE no seu enunciado de número 44. Em 22 de setembro, foi ajuizado o segundo agravo de regimento, desta vez pela coligação. O trabalho vai continuar. E foi conhecido. Eu peço licença para pular a leitura da decisão, mas está transcrita aqui no voto. Penso que não é necessário, né? Se for, a gente volta. Quanto ao mérito, o mérito do mandado de segurança, o TRE entendeu por maioria que não seria cabível o mandado de segurança em razão de haver recurso apropriado. A Corte firmou o entendimento pela inexistência de teratologia na decisão atacada, por ser possível o presidente avocar a competência para o julgamento do efeito suspensivo em razão do poder geral de cautela. O Ministério Público Eleitoral apresentou embargos de declaração questionando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral no Amapá, que julgou procedente o segundo agravo em mandado de segurança. Naquela ocasião, naquela decisão, o MP entendeu que houve omissão com relação aos seguintes pontos. Número 1, o TRE não se manifestou sobre o cabimento de agravo regimental no agravo regimental. 2. Não houve pronunciamento sobre a apresentação de recurso por assistente simples. 3. Como seria possível decisão anterior ser revista pelo próprio tribunal por meio de recurso precluso? 4. Quais são os fatos constantes da informação do presidente que caracterizam como novos em relação ao acordo anterior? 5. Há existência de distinção em relação à jurisprudência de que não cabe intervenção de terceiro em mandado de segurança. É uma pergunta. Há existência de distinção em relação à jurisprudência de que não cabe intervenção de terceiros em mandado de segurança? Se sim, qual circunstância de fato ou de direito impõe que seja feita a distinção do caso concreto em relação à jurisprudência? Por entender que os aclaratórios se manifestaram modificativos, foi determinada a apresentação de contrarrazões. A defesa argumentou que os embargos de declaração não foram apresentados no prazo, uma vez que o acordo foi publicado em Diário Eletrônico dia 3, e a Lei 11.419 estabelece que os prazos começam a correr do dia útil seguinte à publicação, e que o MP, atuando como parte e não como fiscal da lei, não teria o direito a prazos adicionais, e apresentou embargos após o prazo de 3 dias. Afirmou que o Ministério Público Eleitoral usa de embargos para tentar um rejulgamento da matéria, o que é inadequado, pois embargos de declaração servem para corrigir omissões, contradições e obscuridades, e não para rediscutir o mérito do que foi julgado, como no caso da legitimidade da coligação, tornando injustificável o argumento de omissão. Sustentou, por fim, que o agravo regimental foi interposto contra a decisão monocrática, pois a decisão colegiada não havia sido publicada e, portanto, não estava em vigor no momento do recurso. Disse que o acórdão do TRE se baseou em precedentes que garantem a eficácia das decisões cautelares no contexto de mandados de segurança. Por esses motivos, pediu desacolhimento dos embargos. Permanece o órgão ministerial juntou certidão firmada pela secretária judiciária dessa corte, detalhando os procedimentos tomados na tramitação do recurso ordinário e ainda a nova manifestação corroborando os termos dos aclaratórios. O relatório, Excelência. Obrigado, eminente relator. Nós vamos às sustentações orais, inicialmente pelo embargante impetrante, a doutora Sara, pelo tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Excelências, inicialmente, vale destacar que a questão apontada pela defesa a respeito dos prazos é mais uma investida da defesa contra as prerrogativas do Ministério Público, porque o Ministério Público, tanto quando é parte quanto atua como custos juris, tem direito ao prazo em dobro. Então, entendo, inclusive, que não merece maior
maior transgressões a respeito deste ponto. Em relação aos fundamentos dos embargos, nós temos algumas questões que precisam ser enfrentadas. A primeira delas diz respeito à vedação que é expressa no Código de Processo Civil a que o juiz reanalise matéria já submetida à apreciação do Poder Judiciário. Essa é a expressa menção do artigo 505. Em decorrência dessa vedação, este plenário, para poder reanalisar a matéria, identificou um fato novo, que seria a prestação de informações pela presidência da Corte dentro dos autos do mandado de segurança. Naquelas informações que foram prestadas, o presidente, na ocasião, juntou uma jurisprudência que indicaria a possibilidade de um juízo de admissibilidade num recurso especial. Este é o quadro que se tem. Um recurso especial foi o fundamento daquela jurisprudência. Aqui nós estamos discutindo recurso ordinário. Mas não é só. Fato novo, excelências, tem previsão expressa no Código de Processo Civil. O artigo 493 do Código de Processo Civil diz expressamente que fato novo é a circunstância modificativa, extintiva ou constitutiva de direito. É uma circunstância, portanto, de fato. Não tem como se confundir com meras informações que são trazidas, uma jurisprudência pretérita que, porque foi trazida agora aos autos, só porque foi efetivamente trazida neste momento aos autos, se torna contemporânea à situação que se quer julgar. Então, não tem como se qualificar como fato novo aquela jurisprudência. Entretanto, esta é uma análise que o Ministério Público está se adiantando a fazer, porque o acórdão, de fato, não diz qual é que seria o fato novo. E aí está uma omissão que justifica a apresentação dos embargos de declaração. Precisa ser suprida, inclusive porque justifica pretensões recursais futuras do Ministério Público. Se por fato novo vamos considerar qualquer documento que venha a ser juntado aos autos posteriormente, então a certidão da secretaria deste colegiado é fato novo a justificar um novo agravo regimental pelo órgão ministerial. Então, essa questão precisa ser enfrentada pelo plenário. Outra questão que também não foi enfrentada diz respeito a se o mandado de segurança, havendo precedente consolidado do STF, no sentido de que no mandado de segurança não é cabível intervenção de terceiros, e sendo essa jurisprudência, tendo sido essa jurisprudência suscitada, inclusive nas razões orais do Ministério Público, o plenário precisa enfrentá-la, porque é uma disposição expressa do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º. Toda vez que houver um julgado que for divergente da jurisprudência e a jurisprudência for suscitada pela parte, o julgador precisa fazer aquilo que nós chamamos de distinção. O que isso quer dizer? Quer dizer que é preciso se justificar a razão pela qual uma coligação, que é terceiro interessado, dentro de um mandado de segurança em sede eleitoral, em que a celeridade dos processos já justifica uma atuação muito mais restritiva em relação às intervenções de terceiros em todos os processos, por que no mandado de segurança, em matéria eleitoral, haveria de se justificar essa intervenção de terceiro? E isso é importante também para pretensões recursais futuras, porque no caso dos autos, se identificar que não houve distinção e que não é possível se haver distinção, não há como se afastar a conclusão de que nós estamos diante de uma expressa e evidente ausência de pressuposto recursal intrínseco, que é a legitimidade da parte. Nós estamos falando de uma coligação que está ingressando em um mandado de segurança em que se discute uma sanção política que foi aplicada a um candidato. Não há como se justificar essa legitimidade, muito embora se pudesse, eventualmente, até justificar o interesse recursal. O interesse recursal da coligação é diferente da legitimidade da coligação para atuar no mandado de segurança. E também isso interessa porque a coligação interpôs o recurso contra uma decisão do plenário ou contra uma decisão monocrática, já que o fundamento legal que foi utilizado pela coligação foi o artigo 93 do Regimento Interno, que diz o quê? Que das decisões monocráticas serão intentados os agravos.
Foi este dispositivo que foi utilizado como fundamento, mas essa decisão já havia sido substituída pela decisão de plenário. Então, se o colegiado entender de fato que é possível se aplicar o artigo 93 para decisões colegiadas, precisa ser enfrentado e lido em consonância com o artigo 119 do Código de Processo Civil, que diz que as partes receberão os processos no estado em que se contratam. Ou seja, ainda que houvesse interesse recursal da coligação, o que pode se admitir que há, legitimidade recursal, o que evidentemente não há da coligação, ainda que existisse tudo isso, ainda que se pudesse possibilitar a intervenção da coligação, ela precisaria receber o processo no estado em que se encontra. Então, não teria como ela ajuizar um agravo de uma decisão que já foi substituída em decorrência do artigo 1008. E aí a questão de mérito que se coloca aqui, e também é uma questão preliminar dos embargos, mas é uma questão que é muito relevante e vem destacando isso, inclusive muito maior do que a discussão que diz respeito sobre a competência do juízo ACO para fazer para fazer a aplicação do efeito suspensivo em relação à inelegibilidade do artigo da Lei Complementar 64, em recurso ordinário e não em recurso especial, a questão que realmente sobreleva e precisa de uma atenção especial é a questão que agora é objeto de prova nos autos. Nós temos uma certidão da Secretaria Judicial que demonstra que não houve o aguardo do tempo recursal do prazo para a ciência. Ou seja, o Ministério Público ainda estava no prazo para a ciência, para tomar ciência da decisão nos embargos, quando houve a remessa para o TSE. E isso aqui está dito na seguinte passagem da certidão. Após realizada a remessa dos autos ao TSE, o sistema PJE não permite a prática de atos na instância de origem. O sistema PJE, que em 22 de julho os autos foram remetidos ao TSE, e que até dia 25 de julho o Ministério Público Eleitoral não havia registrado ciência expressa da decisão em embargos de declaração. Ou seja, no dia 25 de julho, o Ministério Público Eleitoral iria começar o seu prazo para a interposição do recurso cabível, mas no dia 22 foi remetido para o TSE. E a própria certidão faz constar, após remetido, não tem como se peticionar. Ou seja, aqui também se evidencia que o mandado de segurança era a única medida possível, porque naquela AIGE já não era mais possível peticionar. E aí as defesas vão alegar, mas o Ministério Público é uno, poderia ter sido travada essa discussão lá no TSE? Não, não podia, porque a Lei Complementar 93, a Lei Complementar 75 de 93, é expressa ao dizer que cabe ao Procurador Regional Eleitoral atuar nas cortes eleitorais. Então, o Procurador-Geral Eleitoral não tem como peticionar no TRE. Do mesmo jeito que a PRE não tem como peticionar no TSE. Ou seja, excelências, o Ministério Público é uno. De fato, o Ministério Público Federal, Eleitoral, Estadual, Militar, mas o único membro com atribuição no Brasil inteiro para poder ajuizar o recurso cabível era eu. Era esta membra. E o recurso cabível não pôde ser ajuizado porque foi feita a remessa. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma hipótese clara, não só de teratologia, mas de não cabimento dos recursos, que é o que justifica o mandado de segurança. Portanto, excelências, são muito fartas, são muito diversas as razões pelas quais este processo precisa, de fato, ser analisado com cautela. E, com essas razões, o Ministério Público espera e confia que Vossas Excelências vão dar procedência aos embargos de declaração para verificar as omissões indicadas e que, a partir dessas omissões, será reanalisada a extinção do mandado de segurança que foi julgado na última sessão. Obrigada. Obrigado, doutora Sara. Passa a palavra ao doutor Samuel. Pelos embargados impetrados. Samuel, tempo regimental. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu cumprimento Vossa Excelência, desembargador Carlos Storck, cumprimento também todo o quórum desta corte, doutor Normandes, doutor Rivaldo, doutora Tina, doutor Anselmo, que está
online, estendo meus cumprimentos à doutora Sara, representante do Ministério Público Eleitoral desta Corte, a Milene, secretaria, aqui estendo cumprimento aos demais servidores e demais que nos assistem. Excelências, eu poderia aqui rebater o mérito do mandado de segurança já com essas nuances trazidas pelo Ministério Público da Sustentação e também dos embargos. Mas tudo isso que é dito e foi dito até agora já foi rebatido dentro do acórdão que foi publicado e que está sendo embargado. Quanto à certidão e o prazo do Ministério Público, que é alegado, o desembargador Carlos Torck, inclusive está isso escrito no seu voto no acórdão, já se pronunciou lá. E eu concordo. Se o mandado de segurança fosse, naquela época, requerendo a reabertura do prazo, nós estaríamos diante de um direito que estaria sendo violado. Agora, o Ministério Público, meses depois, quando vê que o processo já teve, inclusive, um parecer lá no Tribunal Superior Eleitoral, dizer, nossa, mas agora eu lembrei do meu prazo lá atrás, eu vou atacar não o prazo, mas eu vou atacar a decisão, de fato, nós temos aqui uma inadequação da via eleita, que é o que foi decidido. E aí eu vou chamar a atenção, excelências, porque eu, na verdade, não vou nem me adentrar ao mérito, porque eu acho que, pelo bem do processo e até pelo bem do julgamento dos embargos do Ministério Público, nós temos que chamar o processo à ordem. Esse mandado de segurança, que está sendo julgado agora, na verdade, esses embargos de declaração no mandado de segurança, ao nosso ver, e aí eu estou falando em nome de Bruno e Javan, não poderia estar sendo julgado neste momento. Explico por quê. Primeiramente, quando do agravo da coligação, sequer se faz presente, sequer contrarrazou esses embargos, quando do agravo da coligação, que foi feita, houve uma situação de julgamento de mérito. Por que eu digo que houve um julgamento de mérito do agravo? Porque essa situação foi levantada pelo Dr. Rivaldo Valente durante o julgamento e também pelo Dr. Anselmo durante o julgamento do agravo da coligação. E Vossa Excelência, desembargador Torck, esclareceu muito bem. Um dos pedidos de mérito da coligação era o não conhecimento do mandado de segurança por inadequação da via eleita. Ponto. E isso, agora mais cedo também, já reli todos os acórdãos, todos os julgamentos, para ter essa certeza de que era isso e foi isso que aconteceu. E por que isso é importante, excelências? Porque a partir do momento que eu julgo mérito e eu tenho um relator vencido, que foi naquele dia o doutor Carlos Fernando, que ocupava a cadeira do doutor Normandes, o relator, para redigir o acórdão, é o primeiro voto vencedor com base no artigo 61 do Regimento Interno. Então, veja, a partir daquele julgamento, a relatoria do acórdão deveria ter sido encaminhada do agravo regimental para a doutora Paola. Com a saída dela, haveria que ser feita a redistribuição com base no artigo 40, parágrafo 2º do Regimento Interno, para que um novo relator, então, tivesse feito redigisse o acórdão e enfrentasse os embargos que são, e aí, doutora Sara pode até me corrigir, mas são em cima do acórdão do agravo regimental. E aí sim, nós poderíamos estar julgando os embargos de declaração do Ministério Público, se acolhidos fossem, concordo, julgaríamos o mérito do mandado de segurança, porque nós modificaríamos aquela decisão que a Corte tomou por maioria. Agora, neste momento, a partir do momento que houve um voto vencedor e que não foi da cadeira do Dr. Normandes, e com o máximo respeito, todo que eu tenho pelo Dr. Normandes, ele sabe disso, não estou questionando a competência do Dr. Normandes, mas sim a questão procedimental, a partir do julgamento de agora, nós podemos anular todo esse julgamento que vai ser feito. Se o Dr. Normandes relatar os embargos de declaração que estão em cima do acórdão, que houve um outro magistrado que foi o voto vencedor, e depois, se vencido, vou além para dizer que talvez, se vencido fosse a partir do julgamento dos embargos do Ministério Público e julgasse o mérito do mandado de segurança, a coligação, que sequer contrarrazoou esses embargos de declaração, poderia vir no processo e falar, está tudo nulo. Vai anular o processo inteiro. E, de fato, estaria. Porque a coligação é prejudicada. Ela deveria estar aqui, inclusive, para poder defender os embargos.
Seu Excelência, antes de entrar nesse mérito, eu até peço licença, não vou entrar no mérito dos embargos, para trazer à ordem essa questão regimental, senhor presidente. Sim, eu vou enfrentar logo, peço a suspensão do seu tempo, porque como ela é relevante, eu vou enfrentar logo essa questão. Tá? Então peço a suspensão do tempo do doutor Samuel para a corte enfrentar logo algumas questões de ordem que ele apresentou. Primeiro ponto. Certo. Houve porque o relatório, aqui eu estava preocupado com esse ponto das contrarrazões dos embargos, e o relatório está me dizendo que houve contrarrazões. Isso. O Bruno e o Javan foram intimados para contrarrazoar. A coligação, não. Opa. Então não podemos prosseguir. Essa questão... Podemos prosseguir porque os embargos de declaração, o doutor Simão tem razão, os embargos de declaração são no agravo da coligação. Então ela tem que necessariamente se manifestar nos embargos. E tem uma questão que o doutor falou ainda... Agora, outra coisa, vamos por parte. Primeiro ponto, sim. Voltamos e suspendemos, volta para que a coligação se manifeste. Com relação ao relator designado, me parece, depois daquela decisão que o voto da doutora Paula foi a vencedora. Né? Ela passou a ser a relatora. Um agravo, não no MS. Então eu penso que ele tem razão, porque os aclaratórios seriam em cima da decisão em que ela é. Foco na mesa lateral direita, com a palavra. O artigo 4º não supre essa situação em razão da primazia do mérito. Tem que analisar, eu acho. É porque nós estamos na admissibilidade ainda da MS, né? Mas vamos. Eu penso que ele tem razão. Entende que ele tem razão. A relatoria, quando foi modificada em razão do voto vencedor. A primeira questão de ordem, a divergência quanto à primeira questão de ordem da necessidade de todas as partes serem ouvidas nos embargos, à medida que há possibilidade vislumbrada pelo relator de dar efeitos infringentes? Não. É pacífico o ponto. Então, o segundo ponto, a relatoria. A quem caberia a relatoria seria que haver uma redistribuição em razão, naturalmente, da situação do gabinete, eu acho que era o 2, não lembro agora o número do gabinete da doutora Paula. Eu não tenho certeza o regimento. Jurista 2, então nós teremos que redistribuir para apenas os embargos. Ok? Então, acolho a questões de ordem. Há divergência quanto a esses pontos da questão de ordem? Se não há, eu vou acolher por unanimidade os pontos da questão de ordem, da relatoria apresentada pelo advogado na sustentação oral, em razão da ausência do gabinete do jurista 2, ser redistribuído para a relatoria 2 embargos e que nesses embargos, quando vier o julgamento, necessariamente as partes embargadas todas devem ser intimadas para a manifestação. Não havendo qualquer divergência, por unanimidade acolhida as questões de ordem, suspenso, portanto, o julgamento até esse ponto dos embargos serem julgados oportunamente. Não há dificuldade, vejo que o doutor Samuel não se opôs desde que suprida tais situações ser julgado junto com, eventualmente, se acolhido e vier a ser julgado o mérito do mandado de segurança. Porque Vossa Excelência até agora não se manifestou se opondo a essa situação de julgamento. Não, Excelência, até porque imagino que com relatores diferentes se divida, né? Não seja possível julgar, porque primeiro um relator vai julgar o embargos, se ele for acolhido, aí vai passar... Aí necessariamente, pode ser na mesma sessão, mas não conjuntamente. Mas não tem problema da nossa parte. Vossa Excelência tem mais uma vez razão, então nós inicialmente julgaremos os embargos. Ok, no agravo regimental da coligação. E aí é feita uma redistribuição, a relatoria da haverá, naturalmente, uma redistribuição do feito, e aí o relator, então, deve ter o cuidado de ouvir todas as partes embargadas. Acolhidas as questões de ordem à unanimidade, e eu proclamo já como tal esse resultado, acolhidas as questões de ordem apresentadas pelos embargados, e aí suspenso, naturalmente, o julgamento para a retomada do seu curso legal. Eu chamo a julgamento. Alguma coisa mais? Doutor Samuel, alguma coisa mais nesse ponto? Não, Excelência, só agradeço. Muito obrigado pela contribuição. Desejo bom trabalho a todos. Voltamos à ordem da pauta.
Só um minutinho aqui. Imagem ampla do plenário. Toma julgamento, recurso eleitoral na representação número 06.093-75/2024. Foco no desembargador Carlos Torque. A matéria, origem Macapá, relator juiz Givaldo Valente, recorrente coligação Macapá da Esperança, recorrido Antônio Paulo de Oliveira Furlan, a pedido de sustentação oral pela doutora Amanda Figueiredo, e o relator tem a palavra, então, o doutor Rivaldo, para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, Rivaldo Valente, ele é branco de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, cortiços laterais, usa óculos de armação escura, tem barba escalada curta, grisalha, traz toga preta. Pela coligação Macapá Esperança contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, que julgou improcedente a representação por conduta vedada em face de Antônio Paulo de Oliveira Furlan, candidato à reeleição ao cargo de prefeito do município de Macapá, ante a ausência de provas de que o uso das dependências do bem público utilizado como cenário não era franqueável aos demais candidatos. Em síntese, a recorrente alega que o recorrido, ao publicar vídeo em sua conta pessoal do Instagram, contendo takes e imagens da Escola Municipal Raimundo Oliveira Alencar, teria incorrido em conduta vedada por utilizar indevidamente recursos públicos para finalidades eleitorais. O modo requer a reforma da sentença para julgar procedente a representação, para condenar o recorrido nas penas do artigo 73, inciso 1, 3 da Lei das Eleições. Em contra-razões, o recorrido defende, em síntese, a legalidade da publicação, sustentando que as postagens em perfil pessoal não constituem publicidade institucional, pois não foram custeadas por recursos públicos, requerendo o desprovimento do recurso. Dado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, asseverando que a divulgação em perfil privado não configura publicidade institucional vedada, na representação, número do processo 06.000.93/75/2024, traço conduta vedada. Origem Macapá barra P, relator juiz com a palavra, Rivaldo Valente, imagem ampla do plenário. Sua sustentação oral pelo tempo. Amanda, boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos na corte. Advogada Amanda Figueiredo. Ela é branca, de Procuradora Regional Eleitoral, presos para trás. Advogados de armação e branca com pontinhos pretos. Justiça presente, maquiagem, doutor Samuel rosa, Palavinha, grande colega, grande amigo. Escuro e traje a toga preta. Uma boa tarde. Presidente, eu pediria, se fosse possível, o relator se adiantar a conclusão do voto. Se for convergente a tese, eu abro mão até mesmo para garantir tempo de Vossas Excelências. O relator. Presidente, é pelo desprovimento do recurso. Tanto abro mão da sustentação, senhor presidente. Muitíssimo obrigado. Nós também agradecemos. Foi uma semana, para mim, difícil. Vamos lá, então. A doutora Sara, foco na paz central da mesa. Ministério Público, por precaução, procedimento. Reitero os termos do parecer, excelência. Parecer reiterado, já conhece, já antecipou o mérito. Imagem ampla do plenário, eu conheci e o mérito é justamente pela manutenção da sentença, né? Porque, na verdade, não vi nenhuma violação à lei eleitoral apontada, especialmente quanto ao uso indevido de patrimônio público. Então, a sentença foi acertada e está de acordo com a nossa jurisprudência e a jurisprudência do TSE. Por isso, meu voto é pelo desprovimento do recurso. O meu voto está escrito, foi disponibilizado aos demais partes. Isso, essa parte que era importante saber. A disponibilização para todos terem tido acesso ao inteiro teor do voto. O juiz Anselmo, Vossa Excelência, vota. Com o relator, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Concordo com o relator. Juiz Normandes Souza. Eu também concordo com o doutor. Eu proclamo o tribunal, por unanimidade, conheceu e negou o provimento nos termos do voto proferidos pelo relator. É acordo publicado em sessão? Não, né?
Não precisa. Ok, obrigado. Lembrando apenas a todos e todas que não voto porque nós estamos em par. Não pode ser necessário o voto de Minerva, e por isso, né, hoje, na sessão de hoje, são quatro, o relator e 3 vogais. Pode eventualmente dar paia, eu me reservei para a hipótese de Minerva. Mas, voltando o desembargador Carmo na segunda, já poderemos naturalmente retornar às manifestações. Eu, então, não havendo mais processo, pergunto se tem meses, só esclarecer, desembargador Carmo está de férias, retornará segunda-feira às suas atividades normais aqui, corregedor e presidente em exercício. Eu não nada mais a ver da tratada, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo e desejando a todas e todos um bom final de semana. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral Amparo e seus magistrados.